Olá, boa noite. Oi, João. Oi, André. Oi, Cristiano. Boa noite. Eu sempre entro um minutinho antes para poder a conexão estabilizar, né? Então, falta um minutinho aí para as 7. E eu vou deixar só das 7 horas para começar aí oficialmente, né? Mas a conexão parece que tá boa. Eu tenho um pouco 4G e vou usar até onde der. Oi, Beth, tudo bem? Oi, Lu. Oi. Entrei antes pra conexão ir estabilizando, né? Aí falta um minutinho aí para as 7. Tudo bem, gente? Na medida do possível. Boa noite. Oi, Denise. Tudo bem, meninas? Que bom. Que eu botei na lista de transmissão sobre esse assunto, né? A técnica feminina na escalada. E eu achei muito curioso que a maioria que respondeu foi homem. Eu falei, ai, que legal, né? Porque isso me lembra até um livro de uma antiga vizinha minha, escritora, Sônia Hirsch, que ela falava assim, ela tem um livro que é intitulado assim, para mulheres e para homens que gostam muito das mulheres. Então, é, assim, pareceu uma coisa bem assim, né? Tipo, olha que legal, o público masculino interessado em ouvir sobre essa proposta também. Mas a mulherada aí tá chegando. Vocês estão me ouvindo bem? Boa noite, Sérgio. Oi, Pimenta. Boa noite. Oi, Gabi. Tô só esperando mais um minutinho. Super bem. Ah, então tá bom. Só falando aí, eu tô no 4G, vou usar até onde der a internet. E aí, se cair, eu coloco o Wi-Fi e vambora. Ver se o sistema tá bem. Porque o Wi-Fi, ele chega aqui nesse cômodo meio ruim. Eu tava falando como que na minha lista de transmissão que eu falei sobre esse assunto, gente, hoje eu vou falar sobre a técnica feminina na escalada. Eu achei curioso que a maioria que me respondeu foi homem. E como esse é interessante pensar como o pessoal também quer se inteirar, né, e entender o que está acontecendo aí. É claro que ao falar de técnica feminina na escalada, que são muitas possibilidades, isso que eu queria dizer, né? Técnica de muitas formas, não é só a técnica física que eu quero estar falando. É também sobre a dinâmica da cordada, essa logística, como que isso é conduzido, os treinamentos, as possibilidades. Então, é todo um conjunto de técnica. Mas eu vou começar falando sobre essa parte corporal mesmo, e essa parte corporal também é muito interessante, sim, pro público masculino, né? Claro, porque a escalada, a técnica é um dos componentes, assim, desse conjunto de fatores da escalada que, bem treinada, né? É... querem saber dos nossos segredos. Propulsionam aí uma ótima escalada. Então, assim, eu já vou começar porque, para ser pontual, né? Já até passou um pouquinho, são 7h03. E aí o pessoal vai chegando. Então, assim, para quem conversou comigo no sábado, eu falei sobre bases para o treinamento técnico psicológico. E, claro, que isso está muito relacionado com o assunto de hoje, então é claro que eu vou, assim, vão ter coisas relacionadas, coisas que eu vou repetir um pouquinho. Então, tem muitos elementos, muitas coisas que eu falei lá que eu vou estar trazendo, tá? Oi, Marcelo, boa noite. Mas, assim, Oi, Nathalie! Ê, que legal! Por que essa necessidade de dar uma direcionada para o público feminino? E aí eu vou começar contextualizando como foi que eu pensei nisso, né?
Eu tô olhando para cá, gente, toda hora para a esquerda por causa que eu tenho uma pauta de coisas aqui que eu escrevi. E para quem já vê minha live, eu não consigo segui-la totalmente, né? Eu sempre fujo um pouquinho, vem muito do improviso, mas eu tô lendo aqui algumas coisas. Oi, Momô. Então, assim, esse assunto vai servir para todos, não é aqui segregador, tá? Não é somente mulheres, vai servir para todo mundo. Mas a necessidade de focalizar um pouco nesse campo feminino é porque é um segmento, é um público que vem crescendo cada vez mais na escalada e que, como novo e como tal, eu acho que precisa, assim, de um enfoque, de um tratar diferente, de um direcionamento, porque eu vou considerar como um campo, tá? Eu vou usar esse termo campo para estar falando desse público feminino. É um campo que está se desenvolvendo, que está aumentando e que está começando a ter mais acesso às informações da atividade em si, que está se inteirando de uma coisa que já vinha acontecendo, de um público majoritariamente masculino e que precisa passar por vários processos de acomodação, de interação, de aclimatação, de ter acesso às informações e saber por onde trilhar até a sequência de possibilidades, de cursos, o que tem que tá fazendo, né, para percorrer aí essa trajetória, assim, esse investimento, porque é uma área muito específica, é muito diferente, é muito novo, assim, para muitas pessoas, né? Eu vejo muitas pessoas começando mais velhas, que tem um emprego até muito formal e tá se adentrando numa atividade, assim, de aventura, é muito diferente. Então, assim, esse público feminino, eu acho que precisa dessa atenção. Então, a minha intenção é estar contribuindo, trazendo, assim, um pouco do que eu conheço, do que eu pratico, do que eu troco, do que eu ensino, com essas mulheres, com as alunas, em cursos, e tá contribuindo para esse campo. Então, eu vou falar aqui muitas coisas da parte física, vou falar da logística, vou falar da própria cordada. E eu vejo como uma necessidade de falar sobre isso, porque com esse aumento de números de praticantes, de mulheres escaladoras, né, a gente precisa dessa interação. E a gente vive num meio social socio-historicamente construído, onde essas relações entre as mulheres, esse diálogo, esse relacionamento, ele é um pouco, assim, ele é muitas vezes, assim, fragilizado, né? Não tem esses laços não são tão fortalecidos, tá? Por uma questão cultural, sócio-histórica construída, e isso interfere na escalada também. Eu vejo como é que o relacionamento e posicionamento no contexto da escalada. É claro que, assim, isso vem mudando, né? O social vem mudando bastante, na escalada também. Mas, até para poder chegar num ponto de dizer aqui sobre cordada feminina, o desenvolvimento e o que é preciso para estar isso acontecendo, para chegar ao ponto onde eu quero chegar, que é o criar um vínculo entre essas mulheres, precisam que muitas coisas aconteçam. E precisa também que elas tenham acesso a informações e que invistam nisso. Então, eu quero estar dialogando sobre esses aspectos, esses pontos e contribuir um pouco hoje, trocando com vocês, sobre tudo que pode estar nesse campo que eu estou intitulando como escaladoras, né? E aí, começando por uma abordagem técnica do corpo e se estendendo para muitas possibilidades. Essa ideia de vínculo aí, de construir um vínculo na parceria, numa cordada, na escalada, ela me remete à ideia de conhecimento de procedimentos, de treinamento,
da performance em si e do psicológico. Então, aí me volta uma outra ideia daquela live que a gente estava falando, como tudo está interrelacionado. É um espectro muito grande que, para a escalada, precisa estar funcionando muito bem. Para essas mulheres estarem desenvolvendo esse vínculo, essa parceria, estarem se entrosando, esses laços femininos na escalada, é necessário, é um pressuposto de que elas estão tendo acesso a essas informações de conteúdo, de procedimentos, acesso a cursos, investindo em treinamento, se permitindo a possibilidade de escalar uma com as outras. Então, falando de conhecimento, e aí vem um pouco do que eu percebo, tá? Mais nas academias, porque assim, nos clubes eu acho que já é um pouco mais comum a mulherada que entra no clube, quer escalar ou quer um esporte de aventura, procura o clube e aí já é mais direcionada, já entra logo ali para um CBM, já tem essa troca social ali no clube. O clube tem esse lugar dessa troca, né? Mas para o pessoal que começa, porque, ai, nossa, eu vi uma imagem, eu quero escalar, o meu namorado, essa é muito clássica. Comecei a escalar por causa do meu namorado, ou vi alguém escalando e tal. Esse público que não vai direto para um clube e muitas vezes começa na pedra com alguém ou em academia de escalada, eu vejo que, assim, isso falando de conhecimento, né? Eu acho que falta um pouco uma relação de se permitir ou dar crédito a investir, a dar crédito, a dar credibilidade no que é investir em curso. Então, pensando, né, para ter esse desenvolvimento da escalada feminina, vínculo e troca entre elas, esse campo de escalada feminina precisa dar mais credibilidade a essas questões, porque pensando na mulher, por exemplo, que começou a escalar com um namorado, um amigo, e que está muito distante ainda, para ela ganhar essa autonomia, essa confiança em si mesma e poder trocar isso com outro perfil feminino, por exemplo, ela precisa estar detendo de um conhecimento, de procedimentos e diversos na escalada, porque é muito conhecimento que tem que ter, né? Desde, vamos lá, orientação, navegação, especificidade mesmo ali de procedimento que você vai ganhar investindo num curso básico, por exemplo. E aí o que eu percebo é uma certa resistência nisso ou uma falta de dar crédito a isso, né? Então, não, eu tô aqui, eu tô na academia, eu tô escalando com um amigo, tô escalando com não sei quem, e eu acho que pro processo de emancipação, de apropriação desse conhecimento, de autonomia, é necessário que as mulheres, principalmente, estejam investindo mais em cursos. Isso vai propiciar a elas uma maior autonomia. Então, eu queria começar falando sobre isso, sobre essa área de conhecimento. Eu acho que falta, sim, se dedicar um pouco mais aos cursos. Não, eu acho que, assim, ir na parceria para escalar, ir com os amigos é importante. Eu mesma comecei assim, eu não comecei da forma clássica, de procurar um clube e fazer curso, mas depois me vi na necessidade desse investimento. Então, eu acho que investir em curso, se permitir, é dar possibilidade ao seu processo de emancipação, de autonomia, de crescer na atividade. Eu sinto que falta isso um pouquinho aí no público feminino, tá? Eu tô dizendo mais para as academias em si, né? Não nos clubes. Conhecimento, autonomia de cursos. Vejo também uma necessidade, assim, de estar indo na variação de estilos. E isso aí para ambos os lados. Eu vejo que muitas mulheres que estão, que começam no clube, principalmente, acabam focadas muito na escalada tradicional, e as mulheres que estão mais na academia acabam ficando mais no estilo mais atlético, boulderístico e de falésia, né? Esportivo. Então,
nesse processo de autonomia, de emancipação, de construção ali da própria carreira, assim, né, de escaladora, é interessante abrir essa possibilidade, assim, de estilos de escalada, tá? Então, conhecimento de cursos, essa variação de estilos de escalada, não ficar só em academia. E aí eu queria começar falando sobre a parte técnica do corpo. Vou ler só um pouquinho aqui que o Marcelo trouxe para cá, para contribuir aqui. O ambiente de escalada reflete nossa sociedade machista. Aí as meninas têm a tendência a ficarem sob a liderança dos meninos, particularmente quando formam um casal. Sim, exatamente, é nessa parte que eu vou chegar também. E aí por isso que eu tô falando tanto aqui dessa emancipação, desse empoderamento para a autonomia, é importante que... Qual o caminho? Vamos lá, pensem comigo, né? Eu vou retomar isso, posso estar sendo aqui repetitiva, mas eu acho importante. Pensem comigo. Para haver uma troca positiva ali, para uma escalada, uma dupla feminina se construir e elas se sentirem na capacidade, no empoderamento de estar conduzindo essa atividade, elas precisam deter esse conhecimento. Saber o que estão fazendo. E aí isso envolve muitas coisas, né? Desde a parte de conhecimentos, procedimentos, e por isso que eu falei que eu sinto que elas precisam dar uma credibilidade e investir mais em cursos. Eu percebo isso principalmente na academia. E também tem a parte física, psicológica, do treino, para se emancipar, para ganhar essa autonomia, para não ficar dependente exatamente e somente desse público masculino, que não é um problema trocar com o masculino, mas para essa emancipação desse campo feminino precisa estar tendo esses investimentos. Então, eu quero hoje contribuir sobre esses investimentos, sobre essas possibilidades diversas. O André aqui falou, até mesmo porque parceiro não ensina com a mesma atenção que o instrutor que está ali para isso. Exatamente. Não tem essa... O parceiro ou o colega ali não está nesse lugar de te dar essa atenção ou te passar os conhecimentos exatamente. Ele não está nessa posição. Ele quer também, ele está num dia dele ali de folga, de lazer, que ele também quer ter o seu momento de lazer. Ele não está ali com esse foco. Exatamente, não depender disso, não que, assim, trocar com masculino seja um problema, eu vou chegar até nesse ponto, quero dizer que é para escalar com todo mundo e como a importância disso, mas para esse campo, esse nicho crescer, é necessário que as mulheres estejam investindo nisso também. Então, assim, falando um pouco da parte técnica do corpo, aí eu quero trazer uma coisa que eu já ouvi muito, gente, muito mesmo, tá? Em 17, 18 anos de escalada e nos últimos 5 aí trabalhando especificamente com escalada, é uma frase que eu ouço bastante. Principalmente da mulherada que me procura, porque veio de uma interação de um outro modo, com outras pessoas, e às vezes começou com o namorado, de outras formas. E aí elas falam assim... Ai, Vivi, você fala pra eu escalar muito... Eu vejo que você escala muito com o pé alto, que você sobe esse pé muito alto. Ou então ela vê... Não, aí ela se compara, porque comparar é importante nesse momento, né? E aí ela fala assim, nossa, eu também gosto de escalar com o pé alto. E essa coisa do pé alto me chamou muita atenção, porque logo depois vem uma seguinte fala. Gente, essa fala é muito comum. Que é, assim, as meninas falando, nossa, mas eu sempre ouvi que não era pra subir esse pé alto, assim. Eu sempre ouvi do meu namorado, do meu parceiro, de um amigo, que não se escala, assim, com esse pé tão alto, porque é instável. E eles não escalam, né, eles não escalam com o pé alto. E aí, cara, isso me traz muitos pensamentos, assim, uma coisa muito interessante, porque, assim, olha como a gente acaba se balizando e tendo como referência essa técnica masculina, onde realmente, de fato, tá, gente, eu treino homens e mulheres. Eu percebo que, na sua maioria, os homens não gostam muito, ou não têm essa dinâmica corporal, não se sentem à vontade de subir o pé muito alto.
Mas nós mulheres, por muitas questões, por uma questão de um alongamento maior, flexibilidade, ou por uma bagagem que a gente traz na vida de práticas, né? Muitas fizeram balé ou pilates e o yoga, que tem essa mobilidade, essa flexibilidade maior. Então a gente se sente muito à vontade em subir o pé alto. Então, em situações como essas, em que elas trouxeram essa questão para mim, eu já procuro já cortar isso e falar: não, olha só, tem que escalar com o pé alto sim. É uma questão de ganhar força nessa alavanca, nessa movimentação, ganhar confiança nesse pé e ganhar ter um ganho de força de coxa, porque quando você sobe o pé muito alto, você tem uma alavanca maior, então você exige mais do seu membro inferior, né? É uma questão de estar trabalhando isso especificamente para escalada, mas isso não é uma impossibilidade de forma alguma. E aí que começa a se mostrar essa técnica corporal feminina, né, que tende a se ressaltar mais por várias questões. Um outro motivo é que realmente, assim, a gente tem uma formação, uma estrutura corporal diferente da estrutura masculina. Então, e isso é muito interessante porque o André tá falando, a mulher tem uma biomecânica do quadril que favorece. Exatamente. E homens têm a tendência de usar mais força. E isso, exatamente. E assim, por a gente numa questão. E aí volta aquela questão cultural, né? Sociohistórica, que tá, né, tá tudo. É uma teia, né? Tudo funciona junto. Nós estamos em sociedade, somos o reflexo disso tudo. Então, culturalmente, as meninas não são estimuladas desde de criança a fazer atividades que desenvolvam membros superiores, né? E eu até falo brincando quando eu tô no treino na academia com as meninas, eu falo assim, a gente não é adolescente e vai pra praça pagar barra, né? A gente não é igual os meninos que vão lá pra praça pagar barra. Aquela coisa assim que eu vejo muito, adolescente, homem indo pra praça pagar barra. A gente não tem essa cultura, a gente não faz isso. As nossas atividades são outras. E por isso mesmo, e por uma questão de estrutura física, né, a gente acaba não desenvolvendo esse membro superior, essa força toda, e não que não seja possível, tá? E aí a gente faz diversas compensações. Uma das compensações seria essa técnica aí, essas, essas alavancas que eu falo de membro inferior, né? De deslocar o peso para a coxa, uma mobilidade ali no quadril maior, um trabalho enfatizando essa base, para depois fazer uma movimentação de braço. Né? E por isso mesmo, aí relacionando com aquela outra live que eu fiz, né? Bases técnicas, bases para um treino técnico psicológico. Por isso mesmo que eu acabo puxando um pouco mais para essas outras atividades que embasam um treino técnico. Que aí eu trago elementos do balé, do pilates, do yoga, e que acaba percorrendo um caminho ali de fortalecimento muito singular, muito peculiar, porque acaba envolvendo um pouco mais de técnica. Todas essas atividades que eu citei também trazem para o campo da atividade uma consciência do equilíbrio, essa propriocepção, respiração. Então, assim, a gente precisa muito desses elementos funcionando juntos. Isso daí é para todo mundo, tá? Não só para mulheres, mas como atualmente eu acabo trabalhando mais com mulher, esses elementos de base que eu falei na outra live, o balé, o pilates e o yoga, eles são muito pertinentes, eles condizem muito com essa base técnica, mas que serve para todo mundo, tá? Assim, acaba que, por exemplo, com os meninos eu não coloco movimentos de balé. Quando eu falo balé, rola um carão e fala, porra, peraí, né? Tá de brincadeira. Mas assim, o Pilates e o Yoga, eles já aceitam melhor, tá? Mas acaba que de todo modo também, quando vai. Eu não consigo ficar muito nessa parte técnica. E olha como é curioso. Eu tenho que ir logo pra uma parte mais de resistência e força com os meninos, né? E eu acho que isso é muito natural também, assim, não é nenhum problema, é uma questão de constituição física, de gosto, isso é muito natural. Deixa eu ler um pouquinho aqui da minha base. Então,
eu já trago logo essa concepção do trabalho de pé incentivo mesmo. Olha só, esquece isso que te falaram aí, de que não pode escalar, com esse pé alto. Esquece isso, vamos desconstruir isso e, inclusive, vamos trabalhar com pé alto, sim. No meu treino, por exemplo, nós vamos trabalhar muito com pé alto. Eu até falo, ó, pé aqui na orelha, brincando, sabe? Então, já relacionando com isso, eu acho que, assim, quando você começa a ter que trabalhar esses elementos mais técnicos, pé alto, exigem essa outra base. Então, para um treino feminino, eu acho assim, isso é pro geral, mas eu tô aqui, repito, enfatizando, direcionando muito para mulheres, porque a temática dessa é hoje, né? Hoje é essa, desculpa. Então, para ajudar e impulsionar toda essa movimentação técnica, eu acho que é muito importante para as mulheres, assim, explorarem e treinarem mesmo alongamento, exercício, flexibilidade, de abertura, ter ganhos dessas ferramentas. Porque aí vai fortalecer o que é o nosso natural, que é ter um certo domínio aqui, um controle desse manejo de quadril e de membro inferior. Essas qualidades, tá? Flexibilidade, treinar abertura, alongamento, vão fortalecer essa nossa mecânica, nosso funcionamento corporal. Servem para todos, mas para as mulheres eu acho que vale esse investimento. Então, assim, meninas, abusem da flexibilidade, treine abertura e alongamento. Meninos também, tá? Gente, daqui a pouco eu volto tudo que tá escrito aqui. É só pra eu não me perder aqui, que hoje eu não sei o que tá acontecendo, que assim, é um assunto que eu quero muito falar, mas eu não sei, eu não tô muito conectada, eu tô meio avoada, sei lá o que aconteceu. Eu não sei se foi prova de geografia e história que eu fiz no computador, me deixou meio... Então hoje eu tô um pouco desconcentrada. E aí tem uma outra fala sobre as meninas que é muito interessante. Que é assim, então vamos lá, eu já trouxe o aspecto da questão da constituição física, né? Temos uma constituição física diferente da masculina. E também temos uma altura diferente, né? Nós somos, no geral, mais baixos do que os homens. E aí, o que se implica na escalada? Que muita movimentação a gente não consegue alcançar agarras distantes, por uma questão de altura, por uma questão de envergadura. Envergadura, não sei se vai ficar claro para todo mundo, mas a distância aqui que eu abro entre uma mão e outra. Esse meu esticar aqui de braço, né? Entre uma mão e outra. Essa amplitude aqui do braço. O Guilherme, que é fisioterapeuta, falando mobilidade mais estabilidade, irado. Exatamente. Então, daqui a pouco eu vou começar a interrelacionar essas coisas. É porque eu tenho uma pauta enorme, é muita coisa para falar, eu vou passar de 1 hora, com certeza. Então, assim, nós temos uma estatura menor, temos essa envergadura menor. Portanto, imagina, o André, né, que é meu parceiro aí de escalada e de muitas coisas, olha só, ele tem 1,80 m, sei lá, André, fala aí. Tem uma envergadura enorme. Às vezes ele faz uma movimentação que ele alcança uma garra que eu só de esticar e usar toda a minha técnica, eu posso colocar o pé no ouvido, ter toda essa abertura de perna, força na coxa, que na hora que eu travo aqui o braço no mais alto, eu não alcanço essa garra, não adianta, por nada. Então, o que isso implica? Isso implica o seguinte, que eu necessariamente vou precisar de alguns elementos que eu escrevi aqui, olha só. Que é, primeiro de todas, tá? Paciência, resiliência com essa dificuldade, tá bom? Eu vou ter que estimular e aguçar a minha leitura de movimentação. Porque se eu não vou naquela garra direto, eu vou ter que estudar o meio de campo. Quais agarras no meio do caminho que eu vou utilizar para chegar lá? Então, isso abre o nosso campo de visão, e a mulher já tem esse campo de visão bem aberto, né? A gente é até zoada de que a gente tem um campo periférico. Nossa, caramba, vocês veem mais de 180, né? Então, assim, isso abre o nosso campo de visão e abre esse campo de leitura de agarras, porque a gente não chega lá, a gente vai ter que fazer alguma coisa aí nesse meio do caminho para chegar lá. Vai ter que ser um trabalho de pé, que às vezes eu chamo de sapateado, que eu faço 1, 2, 3, até onde eu chegar, até para chegar até onde eu quero.
E 1, 2, 3 com a mão também. Só que nesse 1, 2, 3, nesse sapateado aí, e gente, eu invento um monte de nome no treino, tá? Esse move do sapateado, vai ter uma garra que, de repente, vamos supor, numa sequência anatômica, que seria de uma movimentação anatômica natural, do tipo assim, uma escadinha, pá, pá, pá. De repente essa garra não tá aqui, ela tá muito mais aberta pra direita, vamos supor. Aí eu vou ter que jogar esse pé lá fora na direita, alto. Isso já vai, ó, vou levantar um pouquinho só pra fazer uma movimentação assim de quadril. Isso já vai ter que, de repente, eu vou ter que girar um quadril para poder abrir esse pé lá fora, e aí eu já tive uma movimentação de giro de tronco, de encostar o quadril na parede, para poder projetar minha movimentação de lado. Não foi uma movimentação de frente, normal. Foi toda uma construção em cima daquele pé mais alto que eu tive que usar lá fora. Gente, isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Isso é paciência, investimento na leitura de movimentação, técnica, porque não é só subir um pé aqui na frente, é subir um pé lá fora numa condição tal que às vezes não é muito bom, que é meio liso, que vai ter que exigir uma precisão da minha pisada, da sapatilha, e aí eu vou ter que investir também na qualidade da sapatilha. É muita coisa. Assim, essa diferença de estatura e de constituição física implica em muita coisa. Que aí eu tô trazendo para essa que eu chamei de técnica feminina na escalada. Eu tô enfatizando muito agora a técnica corporal, né? Deixa eu voltar um pouquinho para minha pauta. Então, a gente tem esse trabalho diferenciado de fazer as movimentações, a gente precisa de tudo isso que eu falei. Pela constituição física, a gente acaba fazendo uma compensação nos membros inferiores, mas isso não nos tira a possibilidade de trabalhar membro superior. Aí eu quero trazer um pouco aqui da minha experiência, porque eu nunca, em momento nenhum, por ser mulher e ter uma constituição física diferente do homem, eu me sinto, assim, de que eu não vou conseguir. Eu falo até que, sei lá, cara, eu falo assim, tipo, brincando, eu sou mais forte desse jeito, sabe? Eu falo assim, porque eu já consegui fazer coisas numa graduação, e não só na graduação, mas no empenho, numa dificuldade, é porque o grau da escalada ele é mais mensurável, né? Mas tem outras questões. O psicológico mesmo pode ser um grau de, assim, não sei se eu vou estar usando uma frase correta, mas seria um tipo de capacidade, de força, no sentido do gasto energético, de enquanto você aguenta isso, nesse sentido, poderia botar numa balança e comparar também, né? Então, assim, existem muitas possibilidades de ser forte, né? Não é só físico, mas o físico e o grau ali, ele é uma coisa mais mensurável. Então, eu consegui diversos graus que, sei lá, homens mais fortes conseguem, entendeu? E para isso mesmo, a gente tem várias referências e exemplos femininos na escalada, principalmente, né, gringos, né, que mostram que muita coisa é possível. Ou, às vezes, até mais. E não é numa questão de competir, são só referências, porque, assim, a referência, ela é muito importante para a nossa constituição humana. Na referência, que eu me observo, que eu crio o meu campo subjetivo, que eu concordo ou discordo, que eu trago aquela experiência para mim, o quanto eu quero ou não. Então, são nas referências que a gente se constitui como ser humano, constitui a nossa identidade própria, subjetividade. Então, referência pra gente é muito importante. E aí, referência feminina para essa constituição do campo feminino na escalada é importantíssimo, porque a gente vê um cara que mandou, sei lá, 10C, 11A, 12 e tal. Aí tu fala, cara, aí tu vê um monte de homem fazendo isso. No dia que você vê aquela escaladora, gente, quem puder me lembrar o nome aí, porque eu não tô lembrando, tá? Que mandou um 12 alguma coisa. No dia que você vê conquistas como essa, feitos como esses, aí eu tô trazendo a questão do grau só para ser mais mensurável, tá? Você fala, caramba, isso é muita coisa, eu também posso. Não é a minha constituição física ou a minha altura que vai me impossibilitar. O que eu acho é o seguinte, a gente pode conseguir fazer até igual. Agora, a gente pode chegar até o mesmo ponto. Mas uma coisa
Nina, né? O sobrenome dela que eu não lembro. Mas uma coisa é certa, esse percorrer desse caminho é uma trajetória, um contorno. Nina Margo, isso. É uma trajetória, é uma composição de campo e de elementos que tem que ser investidos numa persistência, numa continuidade, sabe? Que não é igual. Então, esse percorrer do caminho para chegar no mesmo lugar de uma conquista masculina, ele é diferente. Mas eu nunca, em momento algum, eu me considero menos nesse sentido desqualificada e eu não passo isso nunca para as meninas. Eu sempre coloco elas assim num ponto, num lugar que eu digo assim, eu trabalho muito com essa pegada do psicológico, né? E da técnica, então eu coloco elas de cara, de cara. Eu coloco elas num lugar que é assim, a gente vai conseguir chegar nesse aonde a gente quer, tá? A gente vai chegar nesse ponto, nesse projeto. Talvez demore, assim, quando mas ela ainda vai fazer. Então assim, o caminho vai ser esse, a gente vai percorrer tais ferramentas aqui, a gente tem que investir nisso, talvez o processo demore um pouquinho mais, mas a gente vai chegar. E aí, assim, trazendo um pouco da minha experiência, eu sempre gosto de me colocar como exemplo porque é legal essa identificação, né? Ver como que isso também faz parte do meu processo, óbvio. Então, assim, eu não fui adolescente que paguei barra na praça, igual os meninos. Tudo bem, eu pulava muro pra caramba porque eu adorava pular muro. Tinha uma coisa com escalar. Oi, Ju. Eu vou falar muito ainda. Vou passar de 1 hora com certeza, como sempre. Então, relaxa que você vai acompanhar muita coisa. E tem uma galera falando, não tô... Daqui a pouco eu volto, tá? Então, assim, eu não pagava barra na praça. Gostava de musculação e eu fiz musculação muito cedo por causa do nado sincronizado, mas nunca foi de pegar peso, né, pra uma hipertrofia, pra um trabalho mais de crescer musculatura, enfim. Então, o meu sonho sempre foi pagar barra, porque eu acho o exercício, gente, de uma dinâmica tão bonito, assim, e muito difícil, sabe? É difícil pagar barra, é um negócio muito difícil. E eu, por não ter tido diversas vivências, né, na minha constituição física, é claro, eu não tinha essa força para pagar nenhuma barra. Nenhuma, eu não pagava nenhuma barra. E aí, o que eu fiz? Eu falei, bom, meu sonho é pagar barra assim como mandar tal via. Então, eu tenho que pegar esse projeto, eu botei isso como projeto. Esse projeto pagar a barra como se fosse mandar uma via. Eu tive que parar de escalar para poder me dedicar a pagar barra. E aí, claro, tem todo um tutorial de barra, né? Você não consegue sair do zero e transferir aqui. Eu tenho uma das dificuldades que eu senti foi transferir aqui essa contração pro final, para essa inserção final aqui do bíceps, para dar aquela contração final. Eu chegava até o meio do caminho, mas não passava. Faltava aquele trancozinho final, né? E aí eu comecei a treinar só esse trancozinho final. Então, tipo, apoiava o pé e ficava só nesse final, só nesse final. Até o dia que eu consegui pagar uma barra. E aí, claro, o meu processo de pagar barra, ele demorou muito. Mas depois que eu botei isso como projeto e investimento, eu cheguei a um ponto de um dia conseguir pagar 15 barras. Então, assim, foi meu maior feito. E eu sou, cara, a mulher mais feliz do planeta porque eu consegui pagar 15 barras, assim. Que pra homem eles brincam, né? Eles pulam, assim, muito facilmente. E depois do meu acidente, aí é uma comemoração muito recente. Foi semana passada, cara. Eu tô muito feliz. Muito, 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 muito feliz. Mais feliz como se eu tivesse mandado uma via ou ido numa montanha, assim, muito difícil. Porque eu tive fratura exposta do braço, né? Pra quem acompanhou. E aí, depois de 3 anos dessa fratura, eu consegui fazer 11 barras. Eu dei um berro aqui nessa quarentena descomunal. Porque como não tem, assim, como treinar a escalada especificamente, o treino de barra voltou a ser o treino nessa quarentena. E aí eu paguei 11 barras, foi como se eu tivesse mandado um 10C, assim, foi um negócio de... Consegui, eu posso, não sei o quê. Então, assim, o meu percurso para pagar as 11 barras, ele foi muito maior, foi muito doloroso. Foi assim, cara, eu paro embaixo da barra, eu fico nervosa, sabe? Parece que eu tô numa competição de sei lá, um campeonato mundial.
Mas eu consegui. Então, assim, cara, esse treino de barra, eu vejo ele, assim, como uma. Ele mexe com uma coisa da autoestima da mulher tão forte que se eu pudesse eu fazia todo esse tutorial de barra com todas as meninas, cara. Porque dá uma levantada, tu fala, caraca, eu tenho força no braço sim, eu pago barra, caramba. Então. Porra, e foi super doloroso. E, gente, olha só, eu vou fazer um vídeo, tá? Eu pagando barra. Eu vou fazer esse tutorial e, inclusive, pode ser uma forma de treino para as meninas. Ah, não tenho barra em casa? Eu divido e compartilho com vocês como comprar uma barra. Porque eu duvido, tá bom? Pausou? Pausou, tá rolando, gente. Pausou, roa, ou já voltou? Tá rolando o vídeo? Me dá um feedback aí, gente. Ou voltou? Ok, tá. Eu duvido que algum desses amigos aí, ou amigos de vocês, já falaram assim, ó. É, é, eu vou te dar uma barra de presente. Eu vou te ensinar a pagar a barra. Eu duvido, tá? Eu duvido que algum desses meninos aí, tá? Que colocaram muitas meninas para escalar, vai estar ensinando a pagar a barra, tá bom? Eu duvido. Então, olha só, o que eu quero dizer? Meninas que queiram pagar barra, eu vou fazer o tutorial de barras e vou dar todas as dicas de como comprar a barra. Gente, tem na lojas americanas no site, tá? Lojas americanas. Então, assim, quarentena, eu sei, tá tudo uma de cabeça para baixo. Mas para quem não tem a barra, o correio está funcionando. Então, assim, é possível. Também quero tutorial de barra e de comprar barra. Vou, então tá bom, vou fazer um tutorial. Olha só, a próxima eu faço de como comprar barra, o tutorial da barra. Eu vou ter que dar um jeito de botar essa câmera para fazer o tutorial. Meu Deus, oremos. Mas tudo bem, eu vou fazer. Então, mas só fica uma dica aqui, assim, rapidinho, tá? Essa barra a gente vende no Americanas, vende vários sites. Então, assim, a gente tá dentro de casa, não pode sair, papapá, a gente já sabe disso tudo, né? Já tá até cansado. Cansado das loucuras do presidente, a gente precisa descansar dessa quarentena. Mas olha só, só para vocês saberem, o correio está funcionando. Tanto que eu consegui emitir a minha certidão de nascimento no meio dessa quarentena, coisa mais louca. Eu recebi em casa, tá? Então, vocês vão ter que precisar só, assim, fazer esse investimento da barra, e hoje em dia não tá muito caro, e esperar chegar em casa, tá bom? Mas aí a gente faz juntas, eu tô querendo aqui sair um pouco dessa coisa da live também, do tipo assim, eu estou fazendo a live, parece que eu tô num lugar que sou eu que tô detendo de um conhecimento, de um tema que eu quero abordar, e vocês não estão falando, eu quero que vocês falem também muito, então, de repente a gente pode usar aí a ferramenta do Google Hangouts ou do Zoom para todo mundo falar, eu acho que seria muito legal, tá? Pra eu sair também desse lugar aqui de só eu falo, porque eu acho que tá todo mundo querendo falar, né, gente? Vamos falar junto também, não é isso? Então, de repente, pra esse tutorial da barra, pra esse encontro aí da barra, a gente pode fazer um encontro no Zoom ou no Hangout, beleza? Tá? E aí eu vou falar mais sobre isso, porque é realmente um processo. E, cara, gente, não querendo desmerecer o processo masculino, é claro que ninguém nasce pagando barra, tá? Então, é claro que eles também tiveram todo um processo de aquisição de forças e valências para pagar barra. Eu tô querendo dizer que o buraco é mais embaixo. O buraco é mais embaixo, mas a gente consegue, entendeu? É isso que eu quero enfatizar. A gente também chega, tá bom? Então isso implica em muitas coisas, em muitas resultantes, onde é possível investir num sonho alto, sim. É possível ter um projeto audacioso, sim. É possível, a partir de todos esses investimentos nesse campo, e aí repetindo, qual é esse campo? Escalador, são as mulheres na escalada, tá? Que é o que eu tô trazendo hoje chamando de campo. Se a mulherada investe em conhecimento, cursos, treinamentos e interação, são todas elas se emancipando e ganhando autonomia. E
surgindo possibilidades diversas. E é isso que a gente precisa trazer para o nosso campo. E é isso que eu quero estar falando hoje, tá? Tô dando uma retomada aí também, porque tem gente que entrou depois. Eu vou voltar para minha pauta porque eu me perdi. Então eu falei, ter mulheres como referência, que referência é muito importante para o ser humano, porque nos constitui psiquicamente, constitui a nossa subjetividade, a nossa identidade, porque é na referência que você se coloca em relação ao outro, você se diferencia, você fala, não, eu não sou assim. Ou então, eu sou assim. Então, referência é muito importante. Para mulheres, tenham outras mulheres como referência também, porque a movimentação feminina na escalada, ela é diferente. Observar outras mulheres escalando é muito importante. Cláudia, Grace, boa noite, a galera que tá entrando aí. Então, essa referência feminina para o nosso campo da prática, ela é muito importante. Tiveram algumas vias, tá? Exemplos meus, assim. Boulders que eu só consegui fazer, eu só consegui mandar depois de ver uma outra mulher fazendo. Isso porque eu sou muito técnica, tá? Eu me considero muito técnica. Eu tenho um conhecimento corporal muito grande por conta da minha bagagem como atleta e de todas as minhas atividades. E ainda assim, eu tive que pegar uma dica com uma outra mulher e falar: caramba, como é que você fez essa movimentação aqui? E aí, depois que eu vi, eu consegui fazer. Por quê? Essa é a minha referência, que lindo. Porque ver um outro amigo, um outro rapaz, um outro escalador, não foi suficiente pra mim. Essa referência não foi um espelhamento exato, porque levando esse critério de movimentação, porque era uma estatura diferente, era uma movimentação diferente, não tinha como eu copiar. Então, mais um elemento para esse campo que eu estou trazendo hoje feminino é ter referências femininas, tá? Isso é muito importante. Ver outras mulheres escalando em diversos estilos. Eu coloquei aqui solto que a psicologia é tudo. Eu acho que eu já falei um pouco da parte técnica psicológica, né? Mas trazendo aqui dessa parte da minha pauta que eu escrevi, psicologia é tudo, porque você se entendendo nesse processo, se desenvolvendo, incentivando nessa sua carreira como escaladora, vamos dizer assim, você precisa isso fortalece seu aspecto psicológico e isso vai te impulsionar de muitas formas, onde você acredita em você mesmo, em todo o seu processo e também no processo de guiar, gente, porque o psicológico, aí tem muitas... seria um espectro para poder estar falando dele, né? Ele, enquanto constituinte de um processo do autoconhecimento, da autoestima, desse impulsionamento, e poder estar falando desse também como chegou um e-mail aqui no meio do negócio, como um elemento importante para guiar. E aí a gente entra numa outra seara, numa outra esfera, num outro patamar que é muito delicado também para a mulherada, que é o começar a guiar. Então, tudo isso funcionando junto, né? Eu gosto muito de falar de esfera, porque dá uma ideia de corpo, uma coisa de volume, a ideia da esfera, que envolve muitas coisas que tem que estar funcionando. Então, para esse campo feminino, a parte do psicológico, também, o psicológico agora falando em começar a guiar, é um critério, é um ponto muito importante a ser desenvolvido também. E todas essas coisas outras que eu falei funcionando juntas vão ajudar nesse desenvolvimento do psicológico para começar a guiar. E aí volta um pouco agora num ponto assim meio cultural. Nós não somos incentivados em atividades de risco. Eu vejo coisas assim que me vem sempre esse exemplo na cabeça, gente. Por exemplo, menina em parquinho com salto alto. Por que raios me digam, por favor, o que uma menina tá fazendo num parquinho, tá? Um parquinho, que é um lugar para brincar, para correr, para se jogar, para sujar, se tacar, escalar, pegar escorrega, fazer de tudo, tacar areia na cabeça da outra, fazer o que tiver que fazer. Por que raios essa menina está num parquinho com um sapatinho que tem um saltinho alto ali? Essa imagem, ela para mim é muito marcante do que é construído desde pequeno, sabe? E apesar da mulherada estar investindo em toda uma desconstrução
né, do que é ser mulher na sociedade, ainda tem muito disso. Então, assim, não que não seja para usar o sapato, o saltinho bonitinho. Claro que é, gente. Eu tenho uma plataforma desse tamanho, vermelha, bem perua mesmo, assim, tipo Viviane Araújo no Sambódromo, né? É claro que sim, mas eu acho que cada coisa tem o seu lugar. Então, essa menina com esse sapatinho, nesse saltinho no parquinho, isso tá comprometendo. Gente, eu vou colocar no Wi-Fi para ver se melhora, então. Voltou. Ah, então tá. Tá comprometendo o desenvolvimento psicomotor dela, cognitivo. E quantas meninas na sua construção, no seu desenvolvimento na infância e na adolescência, não foram, assim, colocadas em situações em que não, sabe, não impulsionassem um desenvolvimento melhor, entendeu? Porque não são incentivadas, estão com um saltinho no parquinho. Eu trouxe essa imagem eu fiz um recorte, só para trazer bem essa imagem de uma disfuncionalidade, tá? A Ju falando, cresci de calcinha e descalça. Maravilhoso. Eu cresci indo pra... eu vou botar o Wi-Fi, gente, pra ver se melhora aqui. Eu vou abrir a porta do cômodo e colocar o Wi-Fi. Peraí. Pra ver se para de travar. Na década de 70, uma menina pegando surf de pique com a gente, mostrando... E aí? E aí, voltou? Olha, pode ser. Vamos abrir de novo. Vamos ver abrir de novo. Tem questão tem questão da internet também, né? Então, assim, vamos lá. Eu vou ficar aqui no 4G de novo, porque o Wi-Fi não ficou bom no cômodo, tá? Tem uma questão de um monte de parede atravessando a casa e aí não chega bem aqui. Voltou, né? Então, vamos lá. Voltou ruim? Picotando. Ai, gente, voltou. Vamos ver se algumas pessoas voltou. Agora está travando bastante. Voltou, mas tá ruim. Então eu vou ter que ir lá pra sala. Fiquem aí, porque eu tenho muita coisa pra falar, galera. Eu vou voltar lá pra sala, então. Eu vou lá pra sala. Vou mudar de ambiente pra ver se melhora. Peraí. Voltei pra sala. E aí vai estar essa luz branca que eu não gosto. Deixa. André vai pra lá. E aí, gente, melhorou? Bom, não sei. Vamos continuando aqui. Então, essa imagem que eu fiz dessa menina no parquinho é, é muito essa imagem de que foi. Então, vamos ver se agora melhora, porque eu tô no Wi-Fi aqui. Poxa, que droga, gente. Esse raio está de novo, vocês voltam pra me ouvir falando pra caramba. Travando.
É, pois é. Eu acho que, vamos lá, vamos ver aqui, vamos ver. Esse recorte dessa imagem que vem muito na minha cabeça, que é essa menina no parquinho de saltinho, mostra como nós não somos encorajadas, ou existe todo um perfil de, 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 de construção, assim, de como que é, de como, de como que a mulher tem que estar, quais são os investimentos nesse gênero, nesse campo feminino, entendeu? E aí isso reflete em toda uma sociedade depois adulta, nessa construção desse campo. É, vamos lá, gente, agora, estabilizou? Bom, eu vou voltar aqui para a pauta só para seguir assim um pouquinho e voltar aqui para o meu norte, porque eu também me perdi um pouco, tá? É, eu acho que trazendo aquelas bases que eu falo que eu trago para o treino, né? Que é bases do balé, do pilates e do yoga, é, essa. Tá bom, Nono que não vai gostar disso. É, essas bases, essas ferramentas como opção para desenvolver técnica na escalada e que funcionam muito bem para as mulheres, elas também trazem o quesito da respiração. E, gente, isso é uma coisa que estabiliza é, as nossas funções. E aí isso vai é só para completar e interrelacionar com as outras coisas que a gente falou, tá? De treinamento, do psicológico, dos investimentos. A respiração estabiliza todas essas funções. Então, assim, aquela parte que eu falei de ter paciência para poder desenvolver a sua técnica e chegar nesse mesmo lugar do masculino ali, ou de alcançar um objetivo, para isso tudo, para esse passo a passo, para essa nossa trajetória e percorrer isso, a respiração vai ajudar muito também. Ela é importantíssima, assim, porque a gente precisa ter paciência, o nosso processo é um pouquinho mais longo, percorre outros caminhos, usa outras ferramentas, e aí a gente precisa... Essa respiração estabiliza muito essas funções, tá? Deixa eu voltar um pouquinho para a pauta. Então, assim, trazendo de novo aquele sentimento que é o que eu quero passar muito hoje nessa construção, nessa contribuição desse campo que eu tô trazendo, tá? É possível chegar sim no mesmo lugar, mas o percurso é outro, a trajetória é outra. Portanto, vai exigir da gente um pouquinho mais de persistência, de paciência, de técnica. E aí eu quis trazer essa respiração, eu destaquei, eu sublinhei esse quesito, porque é uma coisa que estabiliza muito e traz muita calma para esse processo nosso, que é um pouquinho mais longo. Gente, na minha pauta tá muito engraçado, porque na sequência tá escrito assim, esquece unhas. E aí eu não sei em que momento eu saí do trajeto eu mesmo pro esquece unhas. Mas tudo bem, vamos lá. Eu acho que fica um pouco divertido também, né? Porque senão eu fico aqui muito teórica e eu tendo a ser muito clássica na forma de falar. Para ficar menos teórico, assim, eu vou deixar rolar aqui, porque eu achei esse esquece unhas muito engraçado, tá? E aí tem um ponto muito legal da outra live, do Bases para um Treino Técnico Psicológico, que eu falei, que foi o seguinte, que a técnica, ela é um tanto quanto instintiva também. Muitas esquece saltinho e esquece unhas. Isso, daqui a pouco isso vai fazer sentido na minha fala, tá bom? Daqui a pouco eu volto pra isso, porque na sequência tá aqui, gente. Olha só, vou mostrar pra vocês. Ó. Não sei se dá pra ler, mas na sequência daqui do que eu escrevi, e tá tudo de letra maiúscula porque eu sou cegueta. Tem a outras mulheres como referência, psicologia tudo, respiração como regula bem as nossas funções, pananã. Aí do nada vem, esquece unhas.